Você já parou para pensar por que alguns textos parecem que grudam na sua memória, enquanto outros que, quando você leu na primeira vez, pareciam tão bons quanto, mas eles simplesmente desapareceram? Por que será que algumas histórias parecem ter um impacto devastador na gente, enquanto outras, que tecnicamente são boas também, soam só vazias? E a resposta para isso está numa lição que o maior comediógrafo de todos os tempos deixou pra gente 2.400 anos atrás, e que, se você for um escritor amador, você ignora completamente. No ano 405 a.C., a equipe de teatro do Aristófanes subiu aos palcos para encenar pela primeira vez a peça As Rãs, que também é o primeiro registro de crítica literária que a gente tem na história, e que acaba servindo pra gente também como a primeira aula de técnica literária de todos os tempos. E nessa peça o Aristófanes faz uma coisa muito engraçada e muito reveladora também, que é colocar os dois gigantes do teatro grego, o Ésquilo e o Eurípides, para literalmente pesar suas palavras numa balança, servindo ali de metáfora para uma demonstração brutal de como que a linguagem funciona. E o que eu vou fazer hoje aqui é usar o que o Aristófanes descobriu naquela balança lá para transformar a maneira como você escreve, para fazer com que cada palavra do seu texto trabalhe a favor das suas histórias. E o vídeo de hoje então é sobre o domínio consciente da linguagem. No vídeo passado a gente viu como as peças do Aristófanes misturavam humor, crítica social e uma grande inventividade linguística também. E é por isso que as obras dele ainda são um grande modelo para você compreender como a literatura pode transformar e entreter, caso esse seja o seu propósito como escritor. Nesse vídeo aqui eu vou explorar uma lição importante que o Aristófanes traz pra gente, tanto na forma como ele fazia as suas peças de teatro, quanto principalmente na discussão que ele levanta nessa peça que é As Rãs. E como eu não encontrei ninguém mais que tenha feito isso no YouTube, poxa, acho que vale a sua inscrição, né? Só pra você entender melhor o que eu fiz, o que eu vou entregar pra você aqui de mão beijada, eu li a obra do Aristófanes, não é pouca coisa. Opa, tá do lado errado. Agora, assim ó, li a obra do Aristófanes, li os primeiros comentaristas das obras do Aristófanes, os primeiros escoliastas, li 21 artigos acadêmicos sobre a estética aristofânica, eu vou deixar todos eles aqui embaixo na descrição, e é a partir da análise das técnicas de composição do Aristófanes, assim como das suas estratégias narrativas e da sua filosofia estética, que eu montei uma listinha de recomendações, de sugestões, de ensinos práticos que podem servir de orientação para você fazer os seus textos ficcionais. E aí, você já viu alguém fazendo isso? Acho que vale pelo menos o seu like, né? Aqui no canal a gente já tem 2 vídeos do Aristófanes, esse aqui é o terceiro, vai ter mais um só, depois a gente vai partir para vários outros autores que ao longo das eras foram compreendendo e discutindo sobre teorias narrativas, para então trazer um monte de dicas de escrita para você aqui no canal. Então se você não for inscrito ainda, já se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar qual é a importância e como é que você faz para ter um domínio consciente da linguagem. Bora lá? Na sua peça As Rãs, o Aristófanes deu pra gente o primeiro e o mais emblemático exemplo de crítica literária da história. E por que isso? Porque a trama é basicamente o seguinte: o deus Dionísio, ele tá preocupadíssimo com o declínio moral da cidade de Atenas, então ele desce até o Hades em busca de algum dos tragediógrafos, porque os grandes tragediógrafos já tinham morrido, então ele considera que a forma de salvar a cidade é levando de volta algum desses caras lá para que a arte deles transforme a população de novo. O Aristófanes tinha essa ideia de usar o teatro para tornar os homens melhores e tal. Então o Dionísio desce até o Hades, encontra lá o Ésquilo e o Eurípides, os dois maiores nomes do teatro grego de todos os tempos, e esses dois caras são postos ali para duelar, tipo numa batalha de rimas. E quem vencesse ia voltar à vida, ia voltar para a cidade de Atenas junto com Dionísio para que a sua arte salvasse a cidade. E o ponto culminante dessa discussão é uma cena totalmente metalinguística, onde os versos, presta atenção aqui, os versos desses dois tragediógrafos são literalmente pesados numa balança, porque essa foi a maneira que o Aristófanes encontrou de fazer uma crítica sobre o fazer poético. Qual é o sentido de pesar os versos na balança? Ele quer discutir qual tipo de composição, qual tipo de linguagem, qual tipo de assunto tinha mais peso, tinha mais valor para moldar a sociedade. E tem mais uma artimanha que ele usa ainda, porque enquanto os versos vão sendo pesados, o Eurípides e o Ésquilo ficam se atacando, né? Eles estão se acusando e se defendendo mutuamente. E essa discussão é o recurso que a peça usa para teorizar sobre a poética, e é o que eu vou usar para tentar apresentar aqui algumas dicas que você vai poder usar hoje na sua escrita. A gente sabe que o Aristófanes usava as peças basicamente como instrumento ou como veículo do que ele acreditava, né? Então essa cena aqui da pesagem dos versos é feita para explicar a forma como Aristófanes percebia o efeito da linguagem no teatro. Quando a linguagem era bem escolhida, ela tinha peso, ela tinha impacto, ela contribuía para a força da obra. Por outro lado, se a linguagem não fosse bem pensada, não fosse bem escolhida,
não houvesse uma consciência estratégica por trás da linguagem, o texto da peça ficaria fraco, ficaria sem peso, ficaria ineficiente. A peça em si ficaria pobre. E era isso que os autores ali iam pesar na balança. Mas é aqui que vem o grande ensino do Aristófanes, porque o peso das palavras não está em quão rebuscadas elas são, em quão exageradas elas são, mas em quão bem elas se relacionam com o tema que você está desenvolvendo. Tudo que eu vou falar aqui se resume a isso. É disso que se trata essa lição do Aristófanes. Eu vou repetir. O que importa não é o quão rebuscadas são as palavras que você usa, mas quão bem elas se relacionam com o tema que você está desenvolvendo. Porque na hora de você escrever uma história, você precisa pensar em palavras que carreguem o significado que você precisa, que a história precise, aquelas palavras que reforçam os temas que você está usando. E esse raciocínio é justamente o caminho para você alcançar o domínio consciente da linguagem. Uma outra maneira de dizer isso é que, se você quer que o seu texto fique realmente bom, você não pode dar espaço para palavras vazias, palavras que só adornem o seu texto. E olha, não é que você não possa usar palavras difíceis no texto, por exemplo, mas é que cada frase, cada expressão, cada palavra do seu texto tem que ter um propósito na composição da trama. Então olha só, vamos falar um pouco aqui sobre o uso estratégico da linguagem para reforçar os elementos da trama. Será que cada palavra que você escolhe, cada expressão, cada frase reforça a ideia principal que você está desenvolvendo? Você podia perguntar isso. Será que esse ponto aqui do meu texto, ele ajuda a desenvolver os temas? Será que essa palavra que eu usei está acrescentando impacto emocional? Porque se a resposta for não, é óbvio que você no mínimo tem que trocar essa palavra, mas você pode simplesmente arrancar ela fora. Você não pode ter medo de cortar as firulas do seu texto. A gente vai falar muito ainda sobre isso no canal, mas, por exemplo, o excesso de adjetivos e de advérbios de intensidade empobrece o texto, eles não dão peso, eles tiram o peso do texto. E eu sei, é muito fácil ficar ouvindo dos outros que a gente tem que cortar nas nossas histórias adjetivos e advérbios e tal, e a gente nunca vê essas pessoas que fazem essas recomendações mostrando um texto delas onde elas fazem isso. Então é por isso que eu vou deixar aqui na descrição o link para um conto meu de fantasia, uma história bem simples, bobinha, mas que não traz nenhum adjetivo e nenhum advérbio, exceto os advérbios de negação. Não é isso que você tem que fazer nas suas histórias, tá? Você pode usar adjetivos, pode usar advérbios, você só tem que maneirar. Esse meu conto é assim porque ele foi feito justamente para um desafio de escrita do Universo Antares, que é um outro canal nosso, e esse desafio consistia justamente em fazer um conto sem nenhum adjetivo e nenhum advérbio, exceto os de negação. Vai ser o primeiro link aqui da descrição se você quiser dar uma olhada. Esse tipo de atenção, esse tipo de raciocínio é justamente o que vai fazer diferença entre você ter um texto eficiente e um texto que está só desperdiçando o tempo do seu leitor. E eu preciso ser bem claro aqui numa coisa que talvez você não goste de ouvir, porque eu não sei que tipo de escritor você é, mas eu conheço vários que são assim. Eles acabam pondo palavras no texto só para eles parecerem mais inteligentes. Você não deve fazer isso. Não coloque palavras, expressões e frases no seu texto só para você parecer mais inteligente, porque fazer isso é a prova de que você é um amador. Você não vai parecer mais inteligente, você vai atrapalhar a leitura do cara. Boas expressões, boas frases, boas palavras são aquelas que esclarecem a sua ideia, são aquelas que melhoram a compreensão do seu leitor sobre o tema. Então, uma frase eficiente é aquela que vai passar corretamente a ideia, inclusive com o mínimo possível de desperdício. Então, para de fazer um texto que faça o seu leitor trabalhar, comece a fazer um texto que trabalhe para o seu leitor. Obviamente isso não é só sobre a escolha do vocabulário e as terminologias, né? Mas é sobre as expressões, sobre as frases, sobre a forma com que você trabalha o seu tema. E portanto também eu não estou dizendo aqui que é a complexidade que vai atrapalhar na clareza, porque às vezes a simplicidade também pode acabar atrapalhando na clareza e no peso das palavras. O que dá peso para as palavras é a capacidade delas de carregarem camadas de significado que você vai construindo ao longo da trama. E em partes você resolve esse problema todo se você começar a raciocinar em termos de como a linguagem pode trabalhar a serviço da trama e da caracterização dos personagens, que era uma coisa que o Aristófanes fazia em todas as peças dele, de várias formas diferentes. E mais uma vez, eu sei, ficar ouvindo esse tipo de frase assim pode não dizer nada pra gente, a gente não sabe na prática o que fazer, ainda mais se a pessoa que tá dando essa instrução não mostrar nada prático, nada dela fazendo isso, né? E é por isso que eu vou deixar mais um link de conto meu aqui na descrição, um conto que foi feito para um outro desafio do Universo Antares, este sim um conto um pouco mais sofisticado e que cumpre tudo isso que eu tô falando aqui no vídeo. E foi um desafio difícil, tá? O desafio era o seguinte: escrever um conto muito limitado em tamanho, de até 2.000 palavras, que tivesse 5 personagens, cujos arcos de transformação estivessem completamente construídos. Esse vai ser o segundo link aqui embaixo. Então faça essa pergunta quando você estiver olhando para o seu texto. Faça agora um teste aí, pega uma frase sua, algumas palavras que você usou,
algumas orações do seu texto e pensa no seguinte: será que isso que eu estou fazendo aqui consegue impulsionar a história? Será que isso que eu estou fazendo, a forma com que eu estou falando aqui, desenvolve os meus personagens? Ou será que eu estou usando um palavreado que tem um fim em si mesmo? Porque não, a linguagem não tem um fim em si mesma. Cada escolha linguística que você faz precisa ter uma motivação clara dentro da lógica da sua trama. E isso tudo que eu estou falando aqui serve tanto para as descrições feitas pelo narrador, quanto para os diálogos feitos pelos personagens. Porque, presta atenção aqui, ó, tanto a forma quanto o conteúdo expresso ou pelos diálogos dos personagens ou pelas descrições do narrador dizem muito sobre onde você quer chegar com a história, dizem muito sobre o que você pretende com o texto. Inclusive, um dos próximos vídeos que eu vou fazer vai ser sobre isso. É sobre como até aqueles personagens dos quais nós, como autores, discordamos das ações e das ideias, quando eles são bem construídos, até esses personagens conseguem dizer algo sobre a ideia da obra e sobre a nossa ideia como autores. Mas agora deixa eu dar um exemplo prático dessas coisas que eu estou falando, diretamente das obras do Aristófanes. Na peça As Nuvens, o Aristófanes tem um personagem que chama Estrepsíades, que é um cara bem chucro, bem comum, então por isso as falas dele também são bem diretas, bem simples, combinando com a sua identidade. Enquanto isso, tem um outro personagem que é um sofista, e por isso as falas dele são muito mais rebuscadas e na verdade são até satirizadas dentro da obra, porque as pessoas mal conseguem entender o que esse cara fala. Então veja o que o Aristófanes está fazendo só nesses exemplos aqui. Primeiro, ele consegue caracterizar os personagens, consegue aumentar a compreensão do leitor sobre o tema da obra e consegue explicar melhor a crítica que ele tinha aos sofistas. E esse é só um dos exemplos assim de coisas que o Aristófanes faz, porque é um monte de coisas mesmo. Se fosse fazer uma lista aqui, e eu cheguei a fazer uma lista, eu ia ter uns 5 minutos só para explicar essas coisas. Então eu recomendo que você pegue aí pela internet qualquer peça do Aristófanes para ler, porque você vai tirar boas lições de lá. Mas enfim, agora eu vou te dar uma lista de 4 perguntinhas fáceis que você pode fazer olhando para o seu texto para pesá-los na balança do Aristófanes. Quando você estiver olhando para o seu texto, pergunta o seguinte: essa palavra aqui, será que ela carrega informação essencial para essa trama? Será que essa frase ou essa expressão aqui está caracterizando corretamente o meu personagem? Será que ela está pelo menos caracterizando o ambiente ou a situação? Essa forma de falar, essa linguagem que eu estou usando, está criando um ritmo adequado? Ela está criando tensão? Está mostrando a atmosfera específica que eu queria? E por fim, a pergunta básica: se eu tirar essa expressão, se eu tirar essa frase, será que eu continuo com o mesmo efeito que eu queria? Porque se sim, você já sabe o que fazer. Porque no fim das contas, gente, cada palavra deve justificar sua presença no texto não só pelo que ela comunica, mas também pelo efeito que ela produz quando comunica e por como ela reforça o conjunto da sua obra. Você consegue entender isso? A lição fundamental do Aristófanes aqui na peça As Rãs é que uma boa escrita é aquela que você não faz só porque é legal de fazer. A boa escrita é aquela que faz escolhas inteligentes, estratégicas de terminologia, que escolhe os termos pensando nas suas nuances, é aquela linguagem que reforça o universo lexical da sua história. Então, em poucas palavras, um bom escritor é aquele que tem uma consciência técnica da linguagem que ele vai usar. E quando você começa a estimular e a treinar esse raciocínio de uma consciência linguística, assim como Aristófanes fazia, você garante o quê? Que o seu texto ele não só soe bem, mas que ele funcione bem. Você garante que o seu texto tenha peso, tenha impacto no seu leitor. Mas enfim, se você ficou com alguma dúvida, poste aqui nos comentários, peça vídeos, peça explicações, mas eu já te garanto que daqui pra frente os vídeos vão ficar cada vez mais práticos. Então já se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, deixa um like, deixa um comentário, porque vai ajudar bastante nesse projeto. E eu espero você nos próximos vídeos. Até mais!